Mentiram pra você, mentiram pra todo mundo. A Alpine aparentemente acabou falando diversas situações mentirosas sobre Oscar Piastri e sobre sua relação ali com o piloto australiano. Acabou soltando marimbondo, mas a verdade veio à tona. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e aqui no canal eu cheguei a falar ali sobre a primeira treta entre Oscar Piastri e a Alpine, quando o piloto australiano acabou negando sua relação com a Alpine, com a equipe francesa. Quando ela acabou anunciando ali a vaga de Oscar Piastri para o ano de 2023 e ele negou essa situação, começou a treta. E eu mesmo fui um dos primeiros a noticiar isso aqui no YouTube. E essa treta continua até hoje, já faz mais de um mês, se eu não me engano, que isso acontece. Piastri já foi ali confirmado como piloto da McLaren, já entrou ali na justiça para confirmar que, vamos dizer assim, o contrato dele com a equipe britânica é real e tudo mais, mas a treta continua e a Alpine continua a falar mal do piloto australiano, falando que ele não é leal e tudo mais. Mas a verdade pode ser completamente diferente e foi falado inclusive pelo próprio empresário de Oscar Piastri no fim das contas. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, vamos esclarecer todas as situações, mas antes eu queria convidá-lo a deixar o like aqui embaixo nesse vídeo e também se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações do botãozinho vermelho aqui embaixo. Enfim, vamos falar mais sobre isso e entender exatamente o que está rolando. O CEO da equipe Alpine de Fórmula 1 acabou criticando bastante ali Oscar Piastri. Depois de algumas críticas geradas também por Otmar Szafnauer, que é o chefe da equipe Alpine, agora foi a vez de Laurent Rossi dizer que basicamente o que Oscar Piastri está fazendo é um tiro no pé dele, simplesmente porque ele não está seguindo os passos de George Russell, Max Verstappen e outros pilotos que começaram em equipes juniores para posteriormente conseguir vagas nas equipes maiores da Fórmula 1. Oscar Piastri é um piloto que estava na Fórmula 2, foi campeão da Fórmula 2 com louvor e posteriormente, sendo do programa de pilotos da Alpine, foi colocado de lado no ano ali de 2022. Não teve condições de se tornar piloto da equipe francesa. Muitos pensavam que ele teria condições sim de entrar na Fórmula 1, mas não foi isso que aconteceu. Continuou ali como piloto reserva, piloto de simulações, de testes, mesmo muitas pessoas dizendo que ele tinha essas condições. Mas segundo Laurent Rossi, ele poderia ter entrado, por exemplo, na equipe Williams se tivesse continuado no programa de jovens pilotos da Alpine. Situação essa que não aconteceu. Aparentemente, o que rolou foi que Oscar Piastri se recusou a entrar na equipe inglesa. O que aconteceu realmente foi que ele preferiu entrar na McLaren. Mas segundo Laurent Rossi, isso é um tiro no pé. Até porque, segundo ele, o que acontece é que Oscar Piastri deveria começar numa equipe um pouco menor e ir galgando lugares mais altos na Fórmula 1 até chegar em equipes um pouco maiores. Mas isso é até um pouco assim controverso e estranho da parte dele. Isso porque se Laurent Rossi realmente se importasse com isso, ele teria colocado Oscar Piastri na Williams, anunciado Oscar na equipe Williams de Fórmula 1. E não diretamente na equipe Alpine, como aconteceu assim que a aposentadoria de Fernando Alonso havia sido anunciada. Ou seja, bem controverso e ele na verdade aparenta muito mais ter uma intenção de polemizar em cima do piloto australiano, que aparentemente foi desleal com a Alpine, pelo menos segundo ele mesmo. Claro que a verdade é bem diferente, pelo menos segundo o próprio empresário ali de Oscar Piastri, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente do vídeo. De qualquer forma, Laurent Rossi acredita que foi um tiro no pé e que ele pode acabar decepcionando muito a McLaren entrando na equipe nesse ano de 2023. Posso entender do ponto de vista esportivo a McLaren por ser mais interessante com base em resultados puros na pista do que a Williams, mas não esperávamos isso depois de tanto apoio, tanta lealdade. Segundo Otmar Szafnauer, que é o chefe da equipe Alpine de Fórmula 1, ele realmente deu tudo que Piastri precisava. Óbvio que deu ali as oportunidades de andar no carro, deu o dinheiro necessário, investiu milhões de dólares para no fim das contas o piloto australiano recusar a vaga na Alpine. E ele considera isso tudo como uma forma de deslealdade realmente. Entretanto, Mark Webber, como eu já disse,
o empresário de Oscar Piastri revela um outro lado da moeda, dizendo que basicamente eles não foram responsáveis por bancar a carreira do piloto australiano, como eles mesmos sempre falam. Segundo Marco Webber, os números apresentados por Otmar Szafnauer ou qualquer outra pessoa dentro da Alpine são números extremamente exagerados e números irreais mesmo. Aparentemente, o que aconteceu foi que durante toda a carreira de Oscar Piastri, que deveria ter sido bancada pela Alpine se ela realmente fosse tão leal como diz ser, realmente deveria ter sido ajudado, no mínimo, financeiramente pela equipe francesa. Mas, segundo Marco Webber, o que aconteceu basicamente é que 80% do que foi gasto na carreira juvenil ali de Oscar Piastri foi conseguido através de patrocínios externos que não tinham nada a ver com a Alpine e, além disso, a ajuda dos familiares do piloto. Ou seja, no fim das contas, a Alpine tinha o nome Oscar Piastri muito forte, representando ela como campeão de Fórmula 2 e postulante, inclusive, a uma vaga de titular na Fórmula 1. Mas no fim das contas, o preço que a Alpine pagou foi muito baixo. Ela não ajudou em quase nada o piloto australiano. Os números mencionados são totalmente desproporcionais. As férias de verão levaram a falar de milhões e milhões e milhões. E esse não é o caso. Nas fórmulas de promoção, Oscar obteve bônus por vencer esses campeonatos, independentemente do investimento da Alpine. Piastri ganhou Fórmula Renault, Eurocup, FIA, F3 e F2. Assim, 80% do orçamento para sua carreira juvenil e a academia foi aportado por patrocinadores externos e pela família de Oscar. É importante contextualizar a situação. Além disso, a Alpine vive dizendo que nada do que estava acontecendo ali com Oscar Piastri eles sabiam, era desconhecido para eles e tudo mais, mas segundo Marco Webber, essa também não é a verdade. Na verdade, segundo o empresário ali do piloto australiano, a Alpine já sabia de absolutamente tudo que estava acontecendo, sobre as negociações com a McLaren, sobre tudo mesmo. E que na verdade não foi um golpe ali, surpresa deles para acabar surpreendendo mesmo a Alpine no fim das contas, já que a equipe francesa sabia de tudo que estava rolando com Oscar Piastri. Algo estava se formando há muito tempo, mas eles sabiam. É mais claro que a água, eles sabiam isso. E parece que com isso tudo, o feitiço está começando a se virar contra o feiticeiro. Principalmente porque a Alpine já é conhecida por não valorizar tanto ali o seu programa de jovens pilotos. Nós temos, por exemplo, o caso de Oscar Piastri, que teve que ficar 1 ano na geladeira após vencer praticamente todas as categorias de base que ele havia participado nos anos de estreia. Ou seja, o cara era um fenômeno e ainda assim a Alpine foi lá, colocou ele na geladeira e, segundo Marco Webber, nem mesmo custeou tão bem assim o piloto australiano. Além disso, a gente tem o caso ali de Jack Durham, por exemplo, que é um grande piloto da Fórmula 2 hoje e que, mesmo tendo essa vaga na Alpine para o ano que vem, não está sendo cotado como possibilidade para assumir ali o lugar de Fernando Alonso na equipe francesa. E importante falar sobre isso. Fernando Alonso foi contratado, beleza, foi contratado pela Alpine. Mas nós sabíamos que o piloto queria muito mais tempo de contrato e se recusava a assinar um contrato de mais curto prazo. Ainda assim, a Alpine esperou até o último momento para dizer para Alonso assinar um contrato de apenas 1 ano. Ou seja, segundo diversas fontes, ela também foi um pouco ali desleal com o piloto espanhol. E justamente por conta disso, Alonso deu aquele golpe ali, assinando com a Aston Martin de última hora. Ou seja, aparentemente, a Alpine está se mostrando como uma equipe que os pilotos não desejam tanto assim ter por perto na Fórmula 1. O que é péssimo para o programa de jovens pilotos, por exemplo, que não vê mais tanta segurança assim em entrar numa Alpine da vida. E com isso tudo acontecendo, aparentemente Oscar Piastri acabou se livrando de um grande problema em sua carreira. Pelo menos, segundo essas últimas entrevistas aí de Marco Webber para diversos canais de comunicação, nesse caso aqui, o canal 4, tá? Mas o que você acha disso tudo? Você acha que foi uma conduta justa ou injusta? Você acha mesmo que, de certa forma, Oscar Piastri acertou em sair da Alpine? Você acha que a Alpine está correta, Oscar Piastri está correto? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, eu quero saber o que você pensa também. E claro, não se esqueça, deixe o like aqui embaixo e se inscreva no canal através dessa bola aqui no meio da sua tela, ativando o sininho para todas as notificações e também assista esses 2 outros vídeos que o YouTube está indicando especialmente para você. E fique ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!